Salve pessoal, tudo bem? O quanto que vocês precisam investir no GGRC para se aposentar com os dividendos do fundo? Ele tem rentabilizado muito, a gestão está fazendo excelentes aquisições e muitas aquisições, ou seja, o fundo está crescendo, rentabilizando demais, além de pagar excelentes dividendos agora. Mas beleza, o fundo está crescendo, a gestão está trabalhando, mas como é que eu fico nessa? O quanto que eu tenho que investir? Quantas cotas eu preciso adquirir para ficar tranquilo e viver na praia lá em Búzios? É isso que eu vou falar no vídeo. Nós vamos falar de preço de cota, rentabilidade, contratos, diversificação geográfica, mas principalmente vamos falar da simulação e o quanto que você precisa investir para ficar tranquilo com os dividendos que você vai receber dele. Então escorrega aquele like, curta, compartilha, se inscreva no canal e vamos lá. Como eu falei, o GGRC ele tem rentabilizado muito e nos últimos 12 meses já foi quase 9% somente de rentabilidade da cota, mas um dividend yield na casa dos 12%, ou seja, mais de 1% ao mês de dividendos. Ele estava hoje sendo negociado com quase R$ 10 e um P sobre VP de 0,9. Então ele está com 10% de desconto ainda, mas você pode ver pelo gráfico que ele está se valorizando muito. Então, é muito provável que esse P sobre VP se aproxime cada vez mais de 1. Além disso, ele tem uma liquidez diária de 4 milhões. Então, é muita negociação que o fundo tem, então você não vai ter problema algum em comprar e vender sua cota. O fundo hoje ele tem uma carteira com 34 ativos, ou seja, bastante diversificado. Ele tem uma ABL de mais de 600 mil metros quadrados, e tem o out, que é um prazo médio ponderado dos aluguéis de 5,5 anos. Está muito em linha com o segmento de logística, tá? Que é o segmento que o fundo faz parte. O GGRC é um fundo de tijolo, que ele engloba as atividades de logística industrial. Ele hoje tem um valor patrimonial de R$ 10,97, mas já vimos que a cota está R$ 9,96 ali aproximadamente. Tem um patrimônio de 1,8 bilhão, ou seja, é um fundo gigantesco. O valor de mercado do fundo está 1,7 bilhão. Então você já pode ver que tem um desconto aqui. Tem quase 200 mil cotistas e um volume mensal de 96,7 milhões. E tem distribuído cerca de 10 centavos por cota. Ele já fez 9 emissões, subscrições, e ele está atualmente na 10ª subscrição justamente para fazer as aquisições que ele tem feito. Aqui em cima ele está falando do que a gente acabou de falar. Tem 10 centavos por cota, tem um yield mensal de aproximadamente 1%, um volume médio diário de 4,4 bilhões, totalizando 96,7 milhões no mês. Mas o que é interessante dessa imagem é o que está aqui embaixo, que é a movimentação do fundo. A promessa de compra e venda do empreendimento Greenhouse tem 35,9 mil metros quadrados de terreno e uma ABL de mais de 20 mil metros quadrados. O valor é de 43 milhões, a primeira parcela foi paga de 34,8 milhões e depois ele vai ser compensado na 10ª emissão, com um custo de 8,2 milhões pagas em duas parcelas iguais, ou seja, 4,1 milhões em cada uma dessas parcelas. Então você já tem um empreendimento gigantesco que vai ser adquirido pelo fundo, que vai acrescentar mais 20 mil metros de ABL. A outra aquisição é a cota AAA do terreno Cambreúva, que também vai acrescentar uma área de quase 500 mil metros quadrados ao terreno. Esse empreendimento ele é detido pelo fundo imobiliário BLNG. Quando o GGRC fizer a aquisição desse empreendimento, esse fundo deixará de existir e os investidores desse fundo migrarão para o GGRC. Ou seja, o fundo ele terá mais liquidez, vai ter mais ABL, mais abrangência, mais imóveis, vai acrescentar uma ABL de quase 500 mil metros quadrados. Não se assuste com essa imagem que eu trouxe aqui, eu só mostrei ela para você ver que o resultado de setembro foi muito positivo. Teve um aumento total de receitas, uma redução nas despesas e um aumento no resultado do caixa. Ele manteve essa redução de 10% para manter essa distribuição estável, caso o resultado seguinte não venha positivo na mesma linha. Então ele consegue manter essa estabilidade e previsibilidade para você. Aqui são as informações de dividendo e rentabilidade. A distribuição média no preço da cota, que é de 10 centavos, e o dividend yield mensal na mesma linha. Tem ali 1% ao mês, há alguns meses até mais de 1%. O comparativo de rentabilidade é a mesma coisa. Você tem aqui embaixo o dividend yield do GGRC, o dividend yield médio dos fundos pares e a NTNB de 5 anos. NTNB é o título do governo atrelado à inflação. O que o fundo está te dizendo aqui? Que o GGRC ele distribui mais dividendos que os seus pares e tem uma rentabilidade maior do que a inflação. E quem são os pares que o GGRC está se identificando? Aqui embaixo. HGLG,
XPLG, BTLG, BRCO, BRCO e entre outros. Então o GGRC ele consegue te entregar uma rentabilidade em dividendos acima do que esses fundos aqui de logística. Com relação à rentabilidade da cota, segue na mesma linha. O GGRC ele faz um comparativo com o IFIX, que é a média dos fundos imobiliários da Bolsa, o CDI, que segue a renda fixa, e o IPCA, que é a inflação. E ele está rendendo mais do que todo mundo no momento. É óbvio que nesse trecho aqui, o CDI ele está rendendo mais. Mas se você olhar o grande quadro, o GGRC ele rende muito mais do que a renda fixa. E é isso que você precisa fazer. Você precisa investir no longo prazo e não se apegar a movimentos de curto prazo. Com relação à liquidez e volume e cota de fechamento, você vê que o fundo ele cada vez mais tem aumentado a sua liquidez. Alguns meses mais, outros menos, mas a tendência sempre é de alta. E você tem uma lateralização da cota. Ou seja, pode ser uma boa oportunidade, porque a cota você tem um resultado melhor, boa rentabilidade de dividendos, aumento da liquidez, mas a cota ainda não está refletindo esse preço. Falando um pouco do peso da receita por inquilino e a diversificação que o fundo tem, ele está bastante concentrado no momento em Ambev e Americanas, mas isso aqui tende a mudar. Porque nós vimos que o fundo ele fez a aquisição desse empreendimento aqui, ó, AAA. Então, esse empreendimento ele tende a aumentar a sua participação, consequentemente reduzindo essas aqui. A diversificação geográfica do fundo, esse aqui é um slide bastante interessante, que é por região e por estado. Por região, ele obviamente está muito concentrado no Sudeste, seguido do Sul. Por estado, ele está bastante concentrado em São Paulo e Minas Gerais, seguido do Paraná. Então, o fundo ele tem essa região aqui, tendo São Paulo como centro, mas ele, por si só, tem bastante diversificação. Foge um pouco do que os fundos de logística têm, né? Com relação ao cronograma de reajuste dos contratos, a maioria foi em setembro. Não teve nada em outubro, vai ter alguma coisa agora em novembro. Cerca de 15% dos contratos do fundo serão reajustados em dezembro. O índice de reajuste a que esses contratos estão atrelados, quase 90% é IPCA, que é a inflação do varejo. O restante vai ter ali IGPM, que é a inflação do atacado, e o INPC, que também faz parte do IGPM. A estrutura do portfólio do fundo, você tem cerca de 60% logístico, depois industrial e híbrido. O fundo ele tem essa diversificação em sua atividade, ele não é somente um fundo de logística. Muitas pessoas não gostam do GGRC por causa do industrial, que acrescenta um risco maior, mas até o momento isso não tem sido um problema. E o fundo ele está fazendo essas aquisições para justamente reduzir essa participação industrial e diversificar mais o seu portfólio. A vacância física do fundo ele está 95% ocupado, e esses 5% que estão vago foi porque a Suzano saiu de um dos galpões logísticos do fundo. E ele já está se mexendo para ocupar esses 5%. Então o fundo ele tem essa meta de ficar com vacância física zero. A modalidade dos contratos, 80%, 85% são atípicos, 15% são típicos. Essa modalidade dos contratos aqui, ela é perfeita, porque você tem 85% dos contratos atípicos que transmite segurança para você e estabilidade. O inquilino, ele é obrigado a cumprir o contrato em sua totalidade. E você tem ali 15% dos contratos que o fundo consegue se aproveitar para fazer melhores preços. Como o GGRC é um fundo muito grande, com quase 35 imóveis em seu portfólio, ele tem um poder de barganha muito grande com o novo inquilino. Então, esses 5% de vacância aqui, que o fundo tem, ele muito provavelmente será alocado por condições melhores que ele estava alocado antes, e em função também da revisão dos contratos. Então, esses 15%, o fundo ele consegue se mobilizar para conseguir preços melhores e melhor eficiência, enquanto ele goza de 85% de estabilidade aqui. E ramo de atividade, você tem aí uma concentração muito relevante em varejo, né? 27% comércio varejista, 21% em alimentos e bebidas, que também é varejo, depois você tem texto, que também é varejo, né? Você tem algumas especificidades, mas no final do dia é a mesma coisa. Aqui é um dado muito interessante, porque é o aluguel de mercado e o aluguel do portfólio do fundo. Ou seja, o portfólio do fundo ele está sendo alugado por um preço inferior ao que é praticado no mercado. E mesmo assim o fundo consegue te entregar um dividend yield na casa dos 12%. Mas você pode ver que essa boca do jacaré está sendo reduzida aos poucos. O fundo ele gradativamente está aumentando o preço do seu portfólio a cada renovação de contrato. Então, mais uma vez, aqueles 15% de mobilidade que o fundo possui, ela entra aqui, porque o fundo ele tem esse poder de barganha para conseguir melhores condições com seus inquilinos. Agora que você já sabe tudo sobre o GGRC, nós fizemos esse panorama geral, vamos para a nossa simulação, que é o que você quer de fato, né? Você quer saber o quanto que você vai receber dado um valor investido no fundo.
Vamos começar com 50 cotas e você vai ter uma renda mensal de R$ 5 e um valor investido de aproximadamente R$ 500. Sem cotas, a gente dobra isso, né? Uma renda mensal de R$ 10 e um valor investido de R$ 1.000. Não desanime com esse começo, tá, pessoal? Pô, R$ 10 por mês, você já recebe do fundo o suficiente para comprar uma nova cota sem fazer nenhum aporte mais. O fundo ele já te paga para você adquirir uma cota dele. Eu sei que parece uma relação não muito agradável você investir R$ 1.000 para ganhar R$ 10 por mês, mas isso vai acontecer todos os meses, pessoal. Então, por favor, não desanima. Se você tiver 200 cotas, você vai ganhar R$ 20 e você vai ter investido cerca de R$ 2.000. 500 cotas, você já vai estar ganhando R$ 50. O fundo ele já te paga para você comprar 5 novas cotas nele e você investiu cerca de R$ 5.000. 1.000 cotas, a sua renda mensal já está em R$ 100 e você investiu R$ 10.000. 5.000 cotas, você já tem uma renda mensal de R$ 500. Tá ficando bom, né? E você investiu 49.950. 10.000 cotas, a tua renda mensal é R$ 1.000. Opa, tá bom, né? E você investiu R$ 100.000. 50.000 cotas, você tem uma renda mensal de 5.000. Aqui já dá para você ter uma tranquilidade, né? Já paga muita conta, já dá para reinvestir os seus dividendos e ainda você ainda tem um valor aí para gastar. Com um valor investido de R$ 500.000. 100.000 cotas, a sua renda mensal já está em R$ 10.000 e você investiu cerca de 1 milhão. Então aqui chegamos à fatídica renda de R$ 10.000 por mês em dividendos. E você vai precisar investir menos de 1 milhão. E se você tiver 15.000 cotas, 150.000 cotas, você vai ter uma renda mensal de R$ 15.000, com o valor investido de menos de 1,5 milhão. Então, pessoal, isso daqui você vai conseguir com o tempo e com os aportes e reinvestimentos. Mas ele precisa ser feito. E vamos fazer o seguinte: em quanto tempo que vocês conseguem chegar a esse valor se vocês fizerem um aporte de 300, 500 ou R$ 1.000 todos os meses? É uma excelente pergunta e vamos ver isso agora. Então vamos lá, pessoal. Nós já sabemos agora que você vai precisar investir quase 1,5 milhão para conseguir os seus R$ 15.000 por mês de renda com os dividendos do fundo. Só que agora o que a gente vai fazer? Eu separei 3 situações. Se você aportar R$ 300, ou 500 ou R$ 1.000, em quanto tempo você vai levar para alcançar esse objetivo? Que na verdade, no fim das contas, é o que a gente quer, né? A gente quer saber a relação do aporte que a gente vai fazer para alcançar aquilo que a gente está querendo. O valor futuro que a gente vai fazer vai ser os 1,5 milhão. E nós vamos fazer isso para todo mundo. Nós vamos adotar uma taxa de 12% ao ano, que é a rentabilidade que o fundo tem entregue, que dá ali aproximadamente 1% ao mês. Um pouquinho menos, um pouco menos, mas é mais ou menos isso. Os nossos aportes mensais serão o nosso combinado. E o que a gente quer saber de fato é o tempo. O tempo que a gente vai conseguir aqui, ele vai estar em meses, porque os nossos aportes eles serão mensais. Então aqui está o nosso tempo em ano. Ele já vai dar a informação direta. Outro ponto que eu quero ajustar com vocês. Nós vamos começar com zero. A gente não vai iniciar com nenhum aporte significativo. Será somente através dos aportes mensais, ok? Então vamos lá. A gente vem aqui em tempo, função financeira, número de períodos. A nossa taxa ela tem que ser mensal, porque os aportes serão mensais, então precisa estar na mesma unidade. O pagamento será o nosso combinado, R$ 300, valor presente nenhum. O valor futuro é o que a gente quer, né? O 1,5 milhão. O número de períodos é o que a gente vai achar. Tá tudo certo? Taxa, pagamento, valor presente, a gente pode colocar aqui 0. A gente vai levar 411 meses, o que dá aproximadamente 34 anos, se a gente investir R$ 300 todos os meses. Vamos fazer agora para os outros. Então, se você investir R$ 500 todos os meses, você vai levar quase 30 anos. Se você investir R$ 1.000 todos os meses, você vai levar 24 anos. Então, você pode ver que a diferença com relação aos aportes, né? Faz muita diferença. É óbvio que eu sei que você não vai ter R$ 1.000 todos os meses para investir, via de regra. Isso aqui é só para a gente ter uma noção. Mas R$ 300 todos os meses, você vai levar 34 anos para ter R$ 15.000 de dividendo, de renda, não tá ruim, né? Tá por um acaso para R$ 10.000, então você já consegue alcançar isso em 30 anos, investindo R$ 300 todos os meses. Se você investir R$ 1.000 todos os meses, passa para 20 anos. E se você quiser, por exemplo, R$ 5.000 só todos os meses, você já consegue isso em 25 anos.
Se aportar R$ 1.000 todos os meses, você consegue em 15 anos, olha só. Um outro ponto que eu quero que vocês entendam é que esse valor aqui, nessa conta aqui, não está levando em consideração reinvestir os dividendos. Está somente levando em consideração os aportes. Então, esse tempo ele será muito reduzido se você reinvestir. Por isso que é muito importante, porque nós vimos que o fundo ele te paga para você poder investir o valor suficiente para conseguir uma nova cota. Depois você vai conseguir 5, 10, 100 cotas do fundo. Eu quero deixar aqui com vocês todas as informações e tudo que vocês precisam saber para se programar para vocês poderem ter uma vida tranquila. Então, pessoal, vocês gostam do fundo? Acharam muito? Acharam pouco? O que vocês falam sobre o GGRC? Deixa aqui nos comentários quantas cotas vocês possuem e qual é o objetivo de vocês. Conta aqui o que você acha do fundo imobiliário em si e do que ele tem feito para rentabilizar bastante os seus investidores. Ok? Espero ter ajudado. Um grande abraço, valeu e excelentes investimentos. Valeu!